Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje nós vamos provar que a derivada do seno é igual a cosseno. Então a derivada do seno de θ tem que ser igual a cosseno de θ. Vamos para a nossa demonstração. Então, quando a gente vai provar a derivada, nós temos que partir da definição de derivada por limites. Então nós temos o seguinte, nós sabemos que a derivada de f de x é igual a limite quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Então nós temos essa definição de limite. Limite é isso. A derivada de uma função é igual a isso. É limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Então a nossa função aqui é seno de θ. Então se nossa função é seno de θ, então aqui nós vamos botar da seguinte maneira. Vamos substituir esse θ por x. E a gente vai ter a derivada de seno de x vai ser igual a cosseno de x. Como é que a gente prova isso? Então, a nossa função é seno de x. A gente precisa da função f de x mais h. Então, a nossa função f de x mais h seria seno de x mais h. Então aqui é só substituir. Em vez de ser f' de x, vai ser seno de x'. Em vez de ser f de x mais h, vai ser seno de x mais h. Em vez de ser f de x, vai ser seno de x. Então nós vamos ter isso. Vamos fazer essa substituição. Então nós temos seno de x' é igual a limite quando h tende a zero, de seno de x mais h, menos seno de x sobre h. E lá no ensino médio, nós aprendemos que seno da soma, ou seja, seno de x mais h, será igual a seno de x vezes cosseno de h, mais seno de h vezes cosseno de x. Então, vamos substituir por essa identidade trigonométrica. Então, nós vamos ter... Eu vou ter que apagar aqui, para ter mais espaço. Para ter mais espaço. Essa derivada vai se transformar em... A derivada de seno de x vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de seno de x vezes cosseno de h, mais seno de h vezes cosseno de x menos seno de x. Tudo isso sobre h. Então nós temos isso aí. Onde tinha seno de x mais h, entrou essa identidade. Seno de x mais h é seno de x, cosseno de h, mais seno de h, cosseno de x. Isso a gente aprende lá no ensino médio. Agora, como aqui são três termos somando, eu tenho esse termo somando com esse, subtraindo com esse. Eu posso arrumar isso aí do jeito que eu quiser. Então eu vou passar esse menos para adjunto desse seno de x. Então vai ficar seno de x vezes cosseno de x, menos seno de x, mais seno de h vezes cosseno de x, tudo isso sobre h. Eu vou apagar e vou escrever aqui em cima. Então, a minha derivada vai ficar... A derivada do seno de x é igual a limite, quando h tende a zero, de seno de x vezes cosseno de h, menos seno de x, que é esse termo aqui, mais esse termo aqui, mais seno de h, cosseno de x. Tudo isso sobre h. Então, fazendo isso, agora eu vou botar fator comum em evidência desse termo aqui. Eu tenho seno de x aqui e tenho seno de x aqui. Então, eu posso botar fator comum em evidência. E também eu já vou dividir o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu vou dividir aqui em limite desse termo aqui, mais limite desse outro termo aqui, sobre h. Então, isso aqui vai ficar igual a limite, quando h tende a zero, seno de x, fator comum em evidência, sobra cosseno de h menos 1,
sobre H, mais limite, quando H tende a zero, de seno de H, vezes cosseno de X, sobre H. Então, separei, limite da soma é a soma dos limites. E, além de separar, botei fator comum em evidência nesse termo aqui. Agora, se nós observarmos direito, aqui a minha variável é H. A minha variável do limite é H. Quem não depende de H é como se fosse uma constante. Então, eu tenho aqui seno de X vezes esse termo aqui. Esse seno de X não depende de H. Se ele não depende de H, é como se fosse uma constante. Então, o limite de uma constante vezes a função, eu posso tirar essa constante de dentro do limite. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho cosseno de x. Cosseno de x não depende de h. Então, ele como constante, eu posso tirar de dentro do limite. Então, isso vai resultar em seno de x vezes limite, quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno de x vezes limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero. Pronto, chegou aonde eu queria que chegasse. Nas videoaulas passadas, nós fizemos duas demonstrações. Nós demonstramos quem era o limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero, e também demonstramos quem era o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Duas videoaulas anteriores. Então, nessa videoaula aqui, nós provamos que esse limite é igual a 1. Então, esse limite aqui é igual a 1. Nós já sabemos que ele é igual a 1. Nós já demonstramos isso. Se nós já demonstramos, podemos aplicar. E também nós já sabemos que esse limite aqui, na videoaula passada, nós vimos que esse limite é igual a 0. Já foi provado também, já foi demonstrado porque ele é 0. Então, a gente já pode utilizar. Se a gente demonstrou, a gente pode utilizar, aplicar esse resultado. Então, sabendo que o limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero, é igual a 1, e que o limite de cosseno de h menos 1 sobre h é igual a 0, então, substituindo aqui por 0 e aqui por 1, finalmente, nós vamos ter que a derivada de seno de x é igual a seno de x vezes 0, vai embora esse termo aqui. Cosseno de x vezes 1 é cosseno de x. Nós temos que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x, como queríamos demonstrar. Então tá aí. Provamos que a derivada do seno é igual a cosseno de x. Então, seno de x, derivada é igual a cosseno de x. Uma prova bem simples, bem fácil, usando a definição de limite. Coisa que a gente já estava trabalhando há bastante tempo. Então, não podemos esquecer de limite. Estamos estudando derivada para provar várias definições de derivada. Nós precisamos da definição de limite, porque derivada nada mais é do que um caso especial de limite. Então, muito obrigado, valeu, assistam essa videoaula, revejam, tirem dúvidas e dá o like e até a nossa próxima videoaula.